meditar um pouco sobre esse texto. Queridos irmãos, nós sabemos que a história de Jesus Cristo, né, fez muitos milagres, ele fez muitas maravilhas, mas nós sabemos que convinha que ele padecesse, que ele morresse na cruz para perdão dos pecados. A Bíblia vai dizer, né, que Pedro nega Jesus 3 vezes naquela ocasião, e logo depois, né, Jesus é colocado no sepulcro, colocado uma pedra, mas a promessa de Deus era que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então a mensagem de hoje nós vamos falar mais pós-ressurreição de Cristo. E quando chega, irmãos, ao terceiro dia, a palavra do Senhor vai dizer que as mulheres vão até o sepulcro, levando ali as especiárias, né, para colocar, né, aquele cheiro ali naquele lugar. E quando chega lá, a pedra que estava tampando o sepulcro, ela estava removida. E aquelas mulheres ficam ali admiradas, ficam ali atônitas. E quando de repente se aproxima dela 2 varões de branco com roupas resplandecentes, assim o texto nos fala, e eles diz para ela: por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquelas mulheres correm dali e vai para juntamente dos discípulos e fala aquelas palavras. Pedro, quando ouve aquilo, ele corre até o sepulcro, e quando chega ao sepulcro, encontra como as mulheres falavam. E aí chega-se ao texto a qual nós estamos meditando nessa noite. A Bíblia vai dizer que esses 2 discípulos, esses 2 homens, eles iam de Jerusalém para uma localidade chamada Emaús, né? Os irmãos já viram algum louvor que canta, a irmã Consuelo canta aqui acolá esse louvor sobre ao caminho de Emaús. E quando aqueles homens vão ali, dizendo certamente como pode Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está morto, e as mulheres ainda vão dizer que um anjo apareceu e que disse que ele estava vivo. Como pode? Não acreditavam. E quando de repente chega Jesus ali pertinho deles. E o interessante, irmãos, é que o texto qual nós lemos vai dizer que os seus olhos estavam cobertos. Versículo 16 vai dizer: mas os olhos deles estavam como que fechados. Irmãos, às vezes nós pregamos a palavra, presbítero Patrício, e a pessoa, de certa forma, entende a palavra, né? Aparentemente entende, ouve a palavra, mas os seus olhos não conseguem ver a grande salvação que está diante da pessoa. Mas nessa noite que Deus possa abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e nós venha ver a grande oportunidade o Senhor nos dá de nós se aproximar dele nesta noite. E aí, irmãos, quando chega no versículo, né, vai dizer que Jesus ia com eles caminhando ali, conversando, né, ao caminho lá de Emaús. Jesus chega pertinho dele e diz: o que é que vocês estão falando? Que vocês estão aí trocando essas palavras? Ele vai dizer: olha, tu é estrangeiro, o que tu está fazendo em Jerusalém, porque tu não sabe o que está acontecendo? Ele diz: vocês podem me dizer o que é? Aí ele começa a dizer: olha, Jesus Cristo, um grande profeta entre nós, a qual foi, digamos assim, foi feita emboscada, que o texto vai falar, foi feita uma trama ali, e ele foi morto, e foi crucificado. E as mulheres até falaram hoje que ele ressuscitou, mas acredito que eles disseram: mas nós não estamos acreditando nas mulheres. Por quê, irmãos?
Porque naquela época, a palavra da mulher, ela não tinha um crédito como se tem hoje. Até na escola bíblica dominical, nós estudando, e o nosso irmão Blenício, jovem professor da escola bíblica, juntamente comigo, ele trouxe algo muito interessante, irmãos, que o homem, para ter voz e para ter um peso na sua palavra, tinha que ter pelo menos 30 anos. Porque se não tivesse essa idade, também a sua palavra não tinha muita credibilidade. Por isso Jesus também inicia o seu ministério a essa idade, aos 30 anos. Então, eles não acreditaram na palavra da mulher. E foram caminhando, murmurando. E quando Jesus chega, conversando com ele, começa a dizer: olha, Moisés falou que isso ia acontecer. Os profetas falaram que convinha que Cristo viesse, padecesse, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. Glória a Deus. Espírito Santo. Você crê, irmão? Quem crê que Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai, aleluia, para nos dar vitória? Eu creio que você crê. Se você está aqui nessa noite é porque você crê. Aleluia. E aí, irmãos, a palavra vai dizer que eles iam a caminho de Emaús. Emaús, irmãos, no texto vai dizer que ficava a 60 estádios. Aproximadamente 12 quilômetros. Irmão, eu não sei, eu não entendo esse negócio de quilômetro que vocês falam. Ou de estádio, pior ainda. Vamos supor, 12 quilômetros, irmão, aproximadamente daqui para Uruquê. Quem vai para Quixadá sabe. Então, Emaús ficava de Jerusalém daqui a Uruquê. E eles iam nesse caminho. E aí, quando Jesus começa a pregar para eles, olha, convinha que isso acontecesse. E aí eles chega lá em Emaús, e Jesus diz, Jesus vai como se fosse mais para frente. Eu vou mais para frente. E aí ele diz: não, fica com a gente, já está tarde. Vamos lá na minha casa, vamos comer, se alimentar. E aí Jesus entra dentro da casa com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem coragem nessa noite de chamar Jesus para a sua casa? Dizer: Jesus, vem para dentro da minha casa. Vem para dentro da minha vida. Fica comigo, Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, bendito seja Deus. E Jesus, irmãos, entra juntamente com eles dentro da sua casa, daquela casa. E o versículo 30 vai dizer o seguinte: e aconteceu, vocês estão com a Bíblia aberta, né, irmãos? Eu creio que estão. Vocês vão ler aí também. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhe. Glória a Deus. Eles estavam com os olhos tampados, irmãos, até aquele momento. Oh, Espírito Santo. Eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos, irmãos, e nós vamos ver, aleluia, o milagre de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E aí, irmãos, Jesus partindo o pão. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam com Jesus em muitas oportunidades. Aleluia. E muitas vezes eles viram Jesus abençoando o pão e partindo o pão entre eles. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus começa a partir aquele pão, eles caíram as escamas dos seus olhos. E eles dizem: agora eu estou conhecendo esta oração, este modo de dar graça, esse modo de abrir, de cortar, de partir o pão. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que em outras oportunidades o Senhor, Ele fez a multiplicação dos pães. Tem no Evangelho, bendito seja Deus, tem uma passagem que vai tratar nos 4 evangelhos, vai
narrar que Jesus ele partiu o pão ali e multiplicou entre aquele povo. E foi em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo 23. Também está registrado em Marcos capítulo 6 e versículo 32 em diante. O mesmo texto está em Lucas, o livro ao qual nós estamos lendo, estamos aqui meditando nessa noite, no capítulo 9, a partir do versículo 10, e também o evangelista João, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, ele começa a narrar a mesma história. Bendito seja Deus. E quando chega em João, eu acho muito interessante, eu gosto muito, irmãos, quem me conhece sabe, eu gosto muito do evangelho de João. E no evangelho de João, o Senhor começa a falar para Felipe e diz: olha, Felipe, aonde nós vamos comprar ou adquirir pão para essa multidão? Felipe diz: olha, Senhor. E João vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer, mas falou aquilo para experimentar Felipe naquele momento. E aí Felipe vai dizer: 200 dinheiro não será suficiente para alimentar este povo. E Jesus, e quando dá fé alguém diz: olha, aqui tem alguém com 5 pães e com 2 peixinhos, e aquela pessoa traz aqueles pães para o Senhor, e o Senhor começa a dar graça, manda o povo se sentar, e começa a dar graça, e começa a partir aquele pão, e começa a mandar os discípulos entregar aquelas pessoas, e as pessoas vão se alimentando, e 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentam daquele pão que foi partido pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz, irmão, que sobrou 12 cestos naquela oportunidade. Bendito seja Deus. Felipe diz: Senhor, 200 dinheiro não é suficiente para que alguém pegue um pedacinho de pão. Irmãos, para quem não sabe quanto era esse dinheiro, era a mesma coisa que o denário. E o denário naquela época, passando para o dia de hoje, simbolizava um dia de trabalho. Se nós colocar na nossa calculadora 200 dinheiro vezes uma diária, e aí quem trabalha aí tem diária de 100, de 50, não sei, mas vou colocar 50 reais, irmão, dá 10 mil reais. Ou seja, 10 mil reais de pão não era suficiente para alimentar aquela multidão, mas Jesus, ele partiu o pão e deu para aquelas pessoas, e ainda sobrou. Bendito seja o nome do Senhor. Chama o Senhor para dentro da tua casa, e os cestos que estão secos, eles vão transbordar. Ah, meu Deus do céu, ah, Jesus Cristo de Nazaré, chama o Senhor Jesus para a tua casa, para ele fazer o milagre. Diz assim: Senhor, faz a multiplicação na minha vida, em nome do Senhor. E aqui, irmãos, bendito seja Deus, as horas passam muito rápido. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, queridos e amados, aqueles discípulos, quando ele ouve a palavra de Deus, bendito seja Deus, quando eles ouvem e Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem. E Jesus, irmão, quando os seus olhos se abrem, Jesus desaparece daquele lugar. Jesus, ele é arrebatado para outro lugar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 32, bendito, ela vai começar a queimar, aleluia, tudo que não está no lugar, ele vai colocar no lugar, e vai trazer tempo de renovo, tempo de alegria nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Oh, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, irmãos, vou já terminar, viu? Já vai dar 9 horas, mas eu vou já terminar também. Eu estou correndo aqui. Do versículo 36 ao versículo de número 45. Do versículo, na verdade, do versículo que nós lemos
até do versículo 36 ao versículo 45, a qual nós vamos entrar agora, bem verdade. O Senhor Jesus, ele vai aparecer aos discípulos em um determinado lugar. A palavra vai dizer que Jesus vai aparecer a esses discípulos. E quando Jesus aparece aos discípulos, primeiro ele aparece naquele lugar. E os discípulos ficam dizendo, é um fantasma, é uma aparição, é alguma coisa que está aparecendo aqui, não é Jesus. Os discípulos estavam incrédulos. Você está incrédulo, meu querido? A palavra do Senhor vai dizer, e presbítero Patrício sempre repete, aleluia, não seja incrédulo. Foi Tomé, não foi, varão? Foi para Tomé essa daí. Tomara que não seja para você. Foi para Tomé essa palavra. Não seja incrédulo, mas seja crente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vai dizer que Jesus aparece aos discípulos. Logo depois, Jesus, ele mostra as mãos, mostra as marcas dos pregos nas suas mãos e nos seus pés. Os discípulos não estavam acreditando que era Jesus. Jesus diz, olha aqui as marcas dos pregos nas minhas mãos, olha as marcas nos meus pés, aleluia. Você sabe, querido e amados irmãos, que por você criança, você jovem, você senhora, você que está aí na nave da igreja, e você obreiro, e eu que estou aqui, músico que estão aqui, o Senhor padeceu, ele teve as suas mãos e os seus pés furados, para que eu e você pudesse estar aqui hoje, abrindo a nossa boca e glorificando o seu nome. Bendito seja Deus. Ele mostra ele mostra as marcas dos pregos. E logo depois ele diz, tem alguma coisa aí para comer? Eita glória. Está aí no texto, irmão, pode acompanhar. E ele vai dizer, tem alguma coisa aí para comer? Alguém diz, olha, tem um pedacinho de peixe aqui, que nós acabamos de assar. Jesus chegou mesmo na hora boa, acabou de assar o peixe, e tem também um favo de mel. Eita glória. E Jesus vai se alimenta. Ele comeu o peixe e o mel diante deles. E aí ele vai dizer, né, porventura um espírito, alguma coisa pode comer, se alimentar. Então aqueles homens começam a se alegrar com a presença do Senhor naquele lugar. E eu pergunto para você, você está alegre nessa noite pela presença de Deus na tua vida? Aleluia, no teu lar, na tua família? Se sim, dá um glória a Deus essa noite, irmãos. Aleluia. Naquele momento, irmãos, Jesus abre o entendimento daqueles. Ele abre o entendimento para todos os acontecimentos que aconteceu com ele, e vai dizer, convinha que acontecesse dessa forma, convinha que fosse dessa forma. Às vezes nós dissemos, porque o Senhor morreu na cruz, ele não merecia, bem verdade, mas ele vai dizer, convinha que acontecesse dessa forma, convinha que Judas traísse, para que você estivesse aqui nessa noite. Agora o que convém mais ainda, é que nós venhamos se prostrar na sua presença, e dizer, eu reconheço que o teu sacrifício foi pela minha vida, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus abre o entendimento de todos quantos aos acontecimentos consigo que foi prometido por Moisés e os profetas. Do versículo, irmãos, já para nós terminar, dos versículos 46 ao versículo 53, Jesus ele vai confortar os corações dos discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos alegra. Bendito seja o nome do Senhor. Logo depois, irmãos, pode ler o texto, está aí. Jesus ele orienta aos discípulos a pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações da terra, começando por Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Então nessa noite eu estou aqui como ministro, aleluia, pregando a palavra de Deus e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Logo depois, irmãos, vocês podem acompanhar, glória a Deus. Pode acompanhar no texto.
Jesus, ele faz promessas. Eita glória! Jesus faz uma promessa aos discípulos do revestimento de poder, e ele vai dizer: ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Bendito seja o nome do Senhor. Logo depois, Jesus sai ali daquele lugar a um local para fora, e ele abençoa os seus discípulos. Aleluia. Eu creio que o Senhor disse que a bênção do Espírito Santo esteja sobre vós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E logo depois, irmãos, Jesus, ele é levado aos céus. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E quando ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. A presença de Deus é real no nosso meio. O vento do Senhor, ele passeia no nosso meio nesta noite. Se liga com o Espírito Santo nessa noite. Oh Deus, meu Deus, aleluia. E quando, irmãos, Pedro começa a pregar, o povo vai dizer, aqueles irmãos, vai dizer que todos foram cheios, batizados, e eram vistos línguas como que de fogo. E quando aqueles irmãos estão ali cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a pregar as línguas de todas as nações da terra. E aquele povo vai ouvindo Jesus pregar e dizendo em sua própria nação, em sua própria língua,